10 da noite, um sujeito armado com uma espada ninja invade uma casa. Lá dentro, ele degola um Rottweiler, corta o macaco ao meio e fatia um porco. Enquanto isso, a família apavorada está trancada dentro do banheiro para fugir da fúria do ninja de Cabo Frio. Esse é o episódio de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Villalaveiga e esse é meu amigo Sandro Cel. De fato, esse caso é inusitado. Nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum. E nós já vamos começar, mas antes eu peço, como sempre, que você se inscreva no canal, porque aí você nos incentiva a trazer mais casos para você e analisar conforme o direito e conforme a nossa sociedade. Rodrigo, que caso fora do comum esse, né? De um macaco, então, que é morto, animais que são mortos, famílias aterrorizadas por um sujeito com uma espada ninja, isso no Brasil. Eu vou querer saber onde isso aconteceu, como isso aconteceu, que caso é esse, Rodrigo? Bom, gente, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no dia 30 de dezembro de 2017, lá próximo do ano do Réveillon, por volta de umas 22 horas, o Juliano e a sua esposa, Ana Paula, que estava grávida de 4 meses, estão no carro, indo para casa, com um casal de amigos. O Juliano queria apresentar ao casal de amigos o irmão dele, que estava na casa do Juliano, com a sua esposa e 2 filhos. Quando eles chegam em frente à casa do Juliano, eles param o carro na rua, porque o Juliano não tem, a garagem dele é ocupada por uma piscina, então não tem de parar o carro na garagem. Eles param ali. Quando a Janiele, que é a carona que está atrás, a mulher do casal, fala assim, olha, tem um cara com uma coisa, parece uma barra de ferro na mão, na frente da casa. Eles olham aquilo, o Juliano então move o carro, um pouco assustado, e aí acelera um pouquinho para frente e vê que é o Ricardo, que está lá com aquele negócio na mão, que parecia, na visão do Juliano, uma espada. E aí o Juliano para o carro e fala assim, Ricardo, larga isso aí e vem na mão. O Ricardo então pega a espada, levanta e sai correndo atrás do carro, dizendo assim, eu vou matar vocês. Com a Ele espada conhecia esse Ricardo? Conhecia. Vamos chegar nesse ponto aí já, como é que eles se conheceram. E aí eles saem correndo e ele vai embora de carro, então, atrás, segundo ele declara, atrás de uma viatura policial para prestar ajuda. Enquanto o Juliano, então, vai embora com o carro, esse sujeito da espada, o Ricardo, ele entra na casa do Juliano e já na entrada ele tinha um cachorro da raça Rottweiler. E ele, então, quase degola o cachorro com a espada. Tá? Rottweiler? Rottweiler. Uhum. Dentro da casa do Ricardo estava lá o Maciel, que é irmão do Juliano. E o Maciel diz o seguinte, que ele viu pela janela o cachorro agonizando e um cara com a espada na mão. Ele estava na sala da casa com os 2 filhos pequenos dele e a esposa estava tomando banho. Aí ele gritou para a esposa, sai do banheiro, leva as crianças para o quarto. A esposa então botou a toalha assim e saiu do banheiro correndo, pegou as crianças e botou no quarto. E o Ricardo entrou com a espada na mão e falou assim, eu vou matar todo mundo. E aí o Maciel tentou negociar, não, calma, eu não moro aqui, eu tô de passagem, porque o Maciel não conhecia o Ricardo, né? Eu tô de passagem, eu tô, né, calma. E ele foi meio que conversando com o Ricardo, com qual objetivo? De também entrar no quarto. O Ricardo deu uma bobeadinha, ele entrou no quarto, trancou a porta e ficaram lá atrás da porta, segurando a porta, e o Ricardo forçando a entrada. Quando o Ricardo percebeu que não conseguia entrar na casa, o que ele fez? Ele saiu da casa para dar a volta pela casa para entrar no quarto pela janela. Nesse meio tempo, a esposa do Maciel falou o seguinte, vamos pro banheiro, que lá tem chave na porta, nos trancamos ali, e a janela é impenetrável, né? Então eles correram pro banheiro, trancaram a porta. Enquanto isso tudo acontecia, o Juliano achou uma viatura da Polícia Militar, e eles então vieram, o Juliano e aqueles outros 3 no carro, e a Polícia Militar em direção à casa dele de volta. Quando eles estavam quase chegando na casa, eles se depararam com o porco de estimação da família, muito cortado, mas um corte extremamente profundo, tá? Um corte que a mão de uma pessoa adulta quase entra inteira no corte assim que tinha naquele porco. Então a esposa do Juliano desce para socorrer o porco e o resto do pessoal continua em direção à casa. Chegando na casa, eles encontram o Rottweiler morto e aí encontram a família do Juliano trancada no banheiro. Eles então saem absolutamente apavorados com aquela situação, imagina, completamente em terror, assim, em pânico, e também descobrem que no fundo do quintal havia lá um viveiro para macacos, a tela está cortada,
com a espada, foi cortado com a espada, e o macaco foi quase que completamente assim, cortado ao meio, tá? Foi morto o macaquinho também. E o Ricardo não está no local, o Ricardo, né, enquanto essa coisa aconteceu, o Ricardo acabou fugindo do local. Olha, Rodrigo, é obrigado a gente a fazer essa pergunta? Isso era na Idade Média, no Japão? Porque essa história, uma família sendo aterrorizada por um sujeito com uma espada ninja, e não era simplesmente uma ameaça, porque aquela desgraceira que ele faz, e isso foi recente. Recente, foi em 2017. Relativamente recente. E aí, o Juliano, então, né, ele vai na delegacia de polícia, obviamente, registrar uma ocorrência do acontecido. A polícia, então, abre inquérito policial. E a polícia vai ao local, né, para fazer o laudo do local de constatação. E aí eles verificam lá essas questões, né, que ele tinha uma piscina na casa, que ocupava a garagem toda, ela foi cortada com objeto cortante, provavelmente com a espada. A tela lá dos macacos estava cortada também. Os animais também foram periciados para descobrir a causa-morte. É importante até dizer que o porco sobreviveu, ele foi levado ao veterinário e sobreviveu, e é surpreendente, tu olhando as imagens do porco, tu fala assim, meu Deus, ele não tem como ter sobrevivido, e ele sobreviveu, o veterinário foi muito eficaz nesse ponto. E aí, restou uma pergunta, por que isso aconteceu? E aí, no inquérito policial, surgem algumas versões, tá? A primeira versão é que haveria uma dívida entre Ricardo e Juliano. Na verdade, Juliano devia dinheiro para Ricardo. E a origem dessa dívida também é um pouco obscura no inquérito. Há quem diga que um empréstimo foi feito, há quem diga que, na verdade, esse dinheiro, que eram R$ 1.500, era originado da dívida da venda de um macaco. Então, Ricardo teria vendido para Juliano um macaco e Juliano não havia pago esse valor. Tá? Essa é a questão. Uma outra vertente que surge no inquérito é que, na verdade, esses fatos ocorreram porque o Juliano ajudou a polícia ambiental a investigar um fato contra o Ricardo, que seria, em tese, um comprador de animais e vendedor de animais sem estar legalizado para fazer isso aí. Então, o Juliano teria ajudado isso, e o Ricardo Brabo fez vamos dizer, essa revanche, essa vingança. Um esclarecimento até inicial. No Brasil, possuir macacos é permitido? Olha, algumas espécies, sim. Particularmente o macaco prego e o sagui. Mas você só pode adquiri-los de vendedores autorizados pelo IBAMA, que são muito poucos, é um animal caro, e esses são animais que já foram apreendidos em cativeiro. Então tem aquela ideia de que é uma adoção também, embora seja bastante caro para as pessoas. As pessoas podem ter macaco. Então nós teríamos o dono da casa que talvez tivesse dito que o agressor com a espada ninja era um criador, um desses clandestino de macacos, de macaco e de outros animais. Okay. Essa é uma hipótese que teria justificado essa vingança. Certo. Essa é uma das hipóteses. E aí o inquérito policial então andou, diversas testemunhas foram ouvidas, contaram basicamente o que eu contei aqui, né? Essa construção foi feita a partir de testemunhos, e o delegado entendeu então por indiciar, ou seja, apontar a responsabilidade de Ricardo por 5 tentativas de homicídio em relação a Juliano, que era o dono do carro em que ele primeiro ameaçou, sim, e em relação ao Maciel, sua esposa e os 2 filhos. Que estavam dentro de casa. Então, por isso, 5 tentativas de homicídio por motivo fútil. Por que motivo fútil? Que seria essa cobrança da dívida, essa história toda aí, isso que o delegado entendeu. Além disso, também indiciou o Ricardo por 3 crimes ambientais de maus tratos aos animais, 2 deles, que é o artigo 32 da lei, né? 2 deles com aumento de pena ligado ao que? A morte do animal. Que foi o cachorro e o macaco. Exatamente que foram mortos, e o porco que sofreu então essa crueldade, né? Séria, mas acabou não morrendo. Não morrendo. E aí, Sandro, essa história ela toma um rumo esquisito, assim, ela surpreende um pouquinho, porque no dia 1º de janeiro de 2018, percebam, esses fatos vão ser no dia 30. Então, dia 31 é ano novo, dia 1º, né, de janeiro, a Monique, que é a namorada do Ricardo, vai na delegacia de polícia às 4 da manhã e diz o seguinte: no dia 31, ou seja, um dia depois daquele fato, né, do ninja lá, tal, do macaco, tal, por volta das 11h30, ele e o Ricardo estavam na rua,
né, caminhando na rua, e o Ricardo se afastou para comprar água. Nesse momento, ela então foi agarrada pelas costas e sofreu cortes de um objeto pérfuro-cortante nas costas. Então ela recebeu várias facadas nas costas. Região Na região lombar. E ela então diz que se virou, porque ela era praticante de Krav Maga, aquela arte marcial. Tentou então tirar a arma do sujeito, acabou tendo o braço também cortado. E o golpe que ela aplicou não deu certo, segundo ela mesmo disse, porque ela era iniciante ainda dessa arte, tá? Então o cara fez isso nela. Segundo ela, ninguém presenciou o fato, a rua não tinha ninguém na rua. Esse cara então sai correndo e deixa ela ali. Ela conseguiu ver quem era o sujeito? Que no primeiro depoimento que ela fez com a ela falou que não sabia quem era o agressor. Tá? Ela dá um segundo depoimento às 6 da tarde do mesmo dia. E no segundo depoimento ela fala o seguinte, que ela imagina que o agressor seria o Juliano, o dono do macaco, né? Por quê? Porque ele seria o único inimigo que ela tem em Cabo Frio. Certo. Porque a Monique, ela mora em Curitiba, junto com o Ricardo. O Ricardo não mora mais em Cabo Frio, ele mora hoje em Curitiba. Eles estavam ali só para a gravação do Ano Novo, do Réveillon e tal. Então a história ficou bem estranha, tá? Fica um enredo de novo de filme de ninja. Sim. Porque no outro, então, na virada, tá a Monique junto com o seu marido. E enquanto ele se afasta um pouco, esse outro Juliano estaria escondido, agarra ela por trás, né? Corta na região lombar. E no antebraço também, e foge. Sem que ninguém veja. Parece que ele jogou aquela bolinha ninja, assim, sabe? Ninguém viu ele passar. Fumaça. Isso, não tinha câmeras para ajudar a recuperar a imagem do ninja? Eu vou chegar nesse ponto aqui, porque o delegado também abriu inquérito sobre esse fato, também foi aberto inquérito. E aí foram ouvidos quem? Primeiro, a Denise, que é a Denise, a mãe do Ricardo. E o que ela falou? Ela falou que no dia 31, ela e o marido, a Denise então e seu marido, que o nome é igual ao do Ricardo, o nome do pai do Ricardo é Ricardo também, então Ricardo e Denise, mãe e pai do Ricardo. O Ricardo é o matador de macaco. O matador de macaco, tá? Mas o pai dele também chama Ricardo. Tá. Então vamos chamar de Ricardo Sênior, vamos dizer assim, Ricardo Júnior, tá? O Ricardo Sênior e a Denise, eles estavam em casa e queriam passear com o cachorrinho deles. Um pouquinho antes deles saírem para passear, o Ricardo Júnior e a Monique saem, né, em direção à praia, foram passear. E diz que a Denise vinha atrás, conseguia ver os dois lá na frente, ela vinha caminhando um pouco mais atrás. Quando ela então viu que o Ricardo e a Denise, Ricardo e a Monique se separaram, e ela viu um tumulto onde estava lá a Monique, e ela foi em direção à Monique, que estava abaixada no chão, que estava cortada, segundo ela, né, teria sido atacada pelo agressor. E ela disse que o agressor era Juliano. De cara ela falou isso, a Denise, a mãe do Ricardo. O Ricardo pai, por outro lado, falou o seguinte, que não conseguiu ver nada, porque ele estava muito longe do fato. Certo. E aí, questionado, ele fala assim, não, pergunta a minha esposa, eu não vi muita coisa, não. Eu não vi muita coisa, pergunta a minha esposa. Tá? Aí, o Juliano, que é o acusado, que é esse que teria dado as facadas, ele sabe do inquérito, ele é chamado por telefone para lá e ele vai. E aí, chegando lá, ele fala o seguinte, olha, né, eu não fiz nada disso. Ele dá para a polícia acesso ao WhatsApp dele, pode olhar meu WhatsApp aí à vontade. E no WhatsApp se percebe o seguinte, no dia 26/12, ou seja, 4 dias antes do fato lá da morte do macaco, a Monique começa a conversar com o Juliano. A Monique é a agredida. A agredida. Ela puxa um papo com ele, eu queria fazer um procedimento no teu salão, como é que eu faço? Eu sou modelo, não sei o quê, tal, toda uma historinha lá e tal. E no dia 30, que é o dia do negócio do macaco, da morte do macaco e do cachorro e tal, a Monique muda de tom nessas conversas, dizendo que o Juliano devia pro Ricardo, que não sei o quê, que era um absurdo. E o delegado entende, ele até fala isso, que parece que a Monique estava armando alguma coisa para o Juliano. Essa é a impressão que ele tem nessa história toda. E mais, o Juliano mostra vídeos os vídeos são datados, né, eles têm data e hora, em que no momento em que os fatos teriam acontecido, ele estava com toda a família comemorando o Réveillon, longe do local dos fatos. Tu entende como é que é? Além disso, o que tu perguntasse antes lá, não tinha câmera? O delegado pegou todas as câmeras da região que tinham ali, nenhuma delas registra a passagem do Juliano e nenhuma delas registra esse fato dos dois terem ali, de qual que aconteceu, nada disso. Os zeladores de todos os prédios não conseguiram relatar, não souberam de ninguém que foi esfaqueado naquele local, naquele momento. Tá?
E o que mais chamou a atenção é que pediram para Ricardo e Munique, separadamente, dizer onde é que foi o local das facadas. E a discrepância foi enorme, ninguém sabia dizer ao certo onde que era o local. Então, isso tudo levou o delegado a entender, na verdade, nesse caso não foi o delegado, quem faz o relatório desse inquérito é o escrivão, né? Sim. E o escrivão então fala o seguinte, parece a ele, essa é a conclusão dele, parece a ele que a Munique teria ou ela mesma selecionado, ou permitido que o Ricardo lesionasse ela, como forma de implicar o Juliano numa coisa para desviar o foco daquela questão lá do ataque ao macaco, do cachorro, aquela história toda lá. E ele sugere que sejam indiciados por denunciação caluniosa e por fraude processual o Ricardo e a Munique. Tá? E aí esse inquérito acaba no fim arquivado e não vai para frente, esse inquérito aí dessa questão ligada a esse ataque da Munique, porque realmente entenderam que não houve nada, que foi uma simulação de alguma coisa. Uma que é muito comum de pessoas que simulam que foram agredidas, em geral é nas costas mesmo, que é com a ideia de que se for na frente é fácil dizer que foi autolesão, então pode ter a colaboração de outra pessoa. E por que não chegou a botar no hospital? Sim, são lesões muito superficiais, tanto é que foram às 11h30 da noite, 4 da manhã estava na delegacia já prestando depoimento, quer dizer... Então ninguém levou muito a sério porque estava parecendo, de fato, uma má estratégia de defesa, Sim, né? E as testemunhas todas que foram ouvidas eram todos parentes dela, né, ou dele. Ninguém mais viu. Poxa, estamos numa praia, né? Às 11h30 da noite do dia do Réveillon, é lotado de gente. Pô, ninguém viu essa cena. Realmente chama atenção, Sim. né? Chama atenção essa questão toda aí. Bom, e aí voltando ao caso do ataque lá com a espada ninja, o Ministério Público, então, recebeu os autos do inquérito policial e entendeu que ali realmente havia indícios para imputar a Ricardo o crime de 5 tentativas de homicídio, qualificada por motivo fútil, e 3 crimes de maus tratos aos animais, 2 deles com aumento de pena resultando da morte dos animais. E ele foi então denunciado por esses crimes, tá? O Ministério Público, quando fez a denúncia, pediu também a prisão preventiva do Ricardo. É bom esclarecer um pouquinho, né? A prisão preventiva é aquela prisão que acontece, seja durante o inquérito, seja durante o processo. É o que se chama, é o que o pessoal brinca assim, né? O cara vai aguardar o julgamento do processo preso. É mais ou menos isso, tá? O juiz, então, recebe a inicial, quer dizer o que é isso aí? Que ele entende que pode ser aberto o processo e manda prender Ricardo preventivamente. E é importante esclarecer um fato aqui, gente. O Ricardo, ele viveu a vida toda em Cabo Frio, mas ele está morando há algum tempo já em Curitiba, tá? Ele se mudou para Curitiba há algum tempo, por causa das questões de negócio que ele faz, tá? Ele mudou para Curitiba. E então ele e a Munique moram em Curitiba efetivamente. Então ele vivia sempre em Cabo Frio e aproximadamente 1 ano e pouco antes desses fatos, ele se mudou lá para Curitiba. Só naquele momento, então, o que aconteceu é que eles estavam passando um tempo ali. Isso, eles vieram para Cabo Frio para as festas final de ano, tal, estavam ali com a família dele, tá? Porque a família do Ricardo mora em Cabo Frio. Tá. E aí, lá em Curitiba, no dia 16 de janeiro de 2018, ou seja, 17 dias depois do ataque lá ao macaco, ao cachorro, a Polícia Federal, ela recebe o mandado de busca e apreensão para cumprir na residência do Ricardo e da Munique. Tá? Havia um inquérito policial federal andando, investigando o crime de comércio irregular de animais silvestres, de tráfico de animais, então todos os crimes ambientais do artigo 29 lá da lei de crimes ambientais. E a polícia, então, entra no apartamento dele e encontra lá diversos animais silvestres que não deveriam ali estar, diversas aquelas, como é que chama aqueles as anilhas, né, para pássaros que também eram ilegais, documentos de transporte de animais falsos. Além disso, encontraram 1 quilo de maconha com características de mercância, segundo a polícia que fez para tráfico. Encontraram também anabolizantes na mesma situação e encontraram também notas de dinheiro falsas. Tá? Gabaritaram o Código Penal, como tu fala sempre aqui, né? Gabaritaram. Aí, a polícia foi cumprir o quê? Busca e apreensão, que é basicamente o quê? Tu encontrar coisas, encontrando tu apreende. Como eles viram, como eles estavam ali
em flagrante delito, eles foram presos em flagrante pela Polícia Federal, que é o procedimento padrão quando tu faz uma busca e encontra alguma coisa. Ali tinha crime ambiental, crime de moeda falsa, crime de tráfico. Crime de documentação falsa. Então, né, gabaritaram o negócio todo. E isso de novo, é bastante interessante, porque uma das coisas que pode ter motivado é o Juliano ter contribuído para apontar ele como alguém que negociava ilegalmente animais lá em Cabo Frio. E o comércio de animais no Brasil, ele é muito grande. E a culpa, como se fala, não é só de quem vende, é de quem compra. Nós temos um mercado enorme. Sabia que dos macacos, a gente vendo assim, muitos dos macacos eles extraem os dentes para que o macaco não morda as pessoas. Tem um bichinho desse, então alguém querer comprar um macaco que perdeu os dentes, como é que pode dizer que gosta de animais? O que um ser desse quer com um animal? Tanto é que esse rapaz aí não tinha o mínimo respeito pelos animais, que ele mata o macaco, mata o porco, mata o cachorro, então é muito estranho. Então agora nós temos um sujeito que, por incrível que pareça, Rodrigo, para mim o crime que mais choca nesses todos é o que ele fez lá com o macaco, com o cão, etc. Depois nós vamos ver que esses crimes são os que infelizmente não dão nada. É engraçado, você vender um animal, a pena é maior, você vender ilegalmente, do que você matar o animal. Então a nossa lei tem umas inconsistências grandes. Então a vida dos animais ainda sai muito barata para quem agride os animais, assim, para quem faz o que ele fez. Mas então temos um sujeito aí que agora... Eu acho que eu me lembro, quando eu li uma parte do inquérito, que ele também já tinha uma condenação anterior, não tinha esse rapaz? Sim, ele tinha uma condenação por porte de arma de uso permitido. Tá, era uma arma que em tese ele poderia ter se tivesse legalizado, registrado, se a Polícia Federal aí tivesse visto, tivesse o conhecimento e autorização, mas ele não registrou. Não registrou. Daí, ele tinha essa condenação já anterior. Aí ele mudou para a espada ninja. Isso, a espada ninja. Que a espada, também é interessante dizer, o Brasil não tem uma regulamentação firme sobre armas que não sejam de fogo. O Brasil é extremamente, como vocês sabem, um país bem restritivo em termos de armas de fogo. Há vários requisitos para você ter uma arma de fogo em casa e mais requisitos ainda para você portá-la na rua, que é algo excepcional. Mas a arma que ele matou era uma arma, em tese, que não era ilegal. Ele deu um uso criminoso, mas não era em si ilegal. Aí os policiais pegaram o casal e antes de levá-los para a delegacia para lavrar o auto de prisão em flagrante, que é a formalidade que tem que ser feita, eles levaram eles para o IBAMA para poder fazer os procedimentos administrativos sobre os animais ali. E lá no IBAMA, a Monique pede para ir no banheiro, ela é concedido a ela esse direito, lá chegando, ela atenta contra a própria vida. Certo. Ela secciona os pulsos dela, só que de forma muito superficial e ainda bem não conseguiu o seu intento, tá? Mas ela realmente tenta fazer isso aí. Aí eles são levados para a delegacia da Polícia Federal, lá fazem o auto de prisão em flagrante e depois vão para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, a Monique é liberada, pagando uma fiança de R$ 3.180. Aqui cabe um esclarecimentozinho. Pagar fiança não implica em ficar livre de acusação, não é isso. Não é uma multa. Não é uma multa. A pessoa paga a fiança apenas para fazer o quê? Para guardar o julgamento em liberdade. É isso. O processo, se vier, continua. Agora, é claro, Rodrigo, quando nós estamos tratando, por que para ela se arbitrou fiança? Eu não tem a questão de quem era o real responsável, quem não era, mas muitas vezes até o fato dessa situação psicológica dela, às vezes os juízes, tá com uma pessoa que já foi capaz de atentar contra a sua própria vida, isso não quer dizer que vai ser assim, o juiz também pode determinar uma internação, mas nesse caso, como ainda está em investigação, ela então paga fiança
mas ele que era o presunto autor ali, né? Presumido autor de todos esses fatos, então ele fica preso. Isso. Pelo conjunto da obra, né? Pelos ataques no Rio de Janeiro lá, do macaco, do cachorro, a família que estava lá, pela questão da condenação da arma. Ou seja, diz o juiz o seguinte, que o Ricardo tem múltiplas facetas criminosas. E pela quantidade enorme de crimes que pegaram naquele momento que ele foi preso em flagrante, o juiz, claro que a pedido do Ministério Público, determinou também a preventiva dele. Então o Ricardo agora tem 2 prisões preventivas, uma decorrente dessa operação do Paraná, uma decorrente do ataque lá em Cabo Frio. Exato. Então é aquela coisa, mas é como na física, né? Também 2 prisões não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar aqui, né? Vão ter que ser vistas no seu conjunto e vai ter que decidir onde é que eles ficam, né? Uma coisa que é importante dizer para quem não é da área também, isso é legal falar. Para que serve 2 prisões? Já tinha uma? É que é o seguinte, se uma das prisões é cancelada, subsiste a outra, ou seja, continua preso. Né? Se fosse uma só era mais fácil. Tanto é que quando os juízes concedem, por exemplo, uma ordem de liberdade, uma ordem de habeas corpus, eles dizem que ponha o sujeito imediatamente em liberdade se por outro motivo não se encontrar preso. Exatamente. Justamente para evitar que ele conseguiu lá um habeas corpus no Tribunal do Paraná. Aí tudo bem, aquela prisão que foi feita no Paraná seria levantada, só que de Cabo Frio. Aí disse, não, aí você ainda não pode sair. Em geral, daí poderia até mandar ele para Cabo Frio, mas por enquanto ele fica preso ali, até porque os crimes, pela lei, os mais graves, e onde ele foi pego, foram cometidos lá no estado do Paraná. Então aqui ou lá estaria preso. Bom, aí, voltando ao processo de Cabo Frio, o processo do ataque lá da Espada Ninja, então, como ele foi denunciado pelo Ministério Público por tentativas de homicídio doloso, qual é a ideia? Ele é processado segundo o rito do Tribunal do Júri. E aí, o juiz, então, dá andamento ao processo e várias pessoas são ouvidas, tá? Uma curiosidade aqui é o Ricardo, ele participa de todo o processo por videoconferência. Como ele está preso no Paraná, ele acabou adoecendo na prisão e ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais. Então, todas as audiências ele assiste de lá e participa o tempo todo de lá. Uma outra coisa inusitada, que é muito rara, mas é legal de comentar, foi mandada uma carta rogatória para Portugal para ouvir uma das vítimas. O que é isso? É quando o Brasil pede a outro Estado soberano, no caso Portugal, para que lá ouça uma testemunha. Então mandaram para lá a carta rogatória. Não voltou, tá? Eu não consegui ver no processo a volta, mas ela foi. Né? Agora veja outro detalhe surpreendente. É você quando pensa mandar uma carta, né, rogatória, porque um Estado não pode dar uma ordem para o outro. Então é como que ele roga para Portugal, para ele pede Portugal, por favor, faz para mim. Que faça essa gentileza, né? E ali funciona o princípio da reciprocidade. Se você não cumprir as minhas, eu nunca cumpro as suas. Mas ali ainda era mais fácil voltar porque uma das testemunhas morava numa comunidade do Rio, numa comunidade que era considerada zona de risco por tráfico, etc. Não precisamos dizer o nome. E o oficial de justiça certificou a impossibilidade dele ir lá intimar. Quer dizer, ali não tem carta rogatória porque teria que mandar para o chefe daquela comunidade, o chefe que aterroriza aquela comunidade. E, inclusive, daí ele pede, o juiz diz que ele deve pedir auxílio para a polícia militar, que coloca uma questão que também é comum nesses casos. Olha, quando nós temos um caso de uma comunidade que é dominada por criminosos, a polícia militar só vai lá se tiver uma mega operação. Não dá para pegar uma viatura sozinha, né? E ir lá, se não coloca em risco tanto a vida dos policiais quanto a vida de pessoas inocentes. Então, muitas vezes é interessante, mas em países mais complicados, do qual nós faz parte, nós temos lugares que são inacessíveis ao Estado. Mais difícil do que a rogatória em Portugal. Do que pedir para o estrangeiro. Mas então nós temos, ele está no Paraná, respondendo a um processo em Cabo Frio, porque ele também está respondendo um processo na Justiça Federal aqui, ou seja, a situação dele ainda ficou doente, aquele macaco que ele matou deu azar para ele, hein? Só pode ser Olha isso. Aí, respeita os macacos.
Dentro do processo, aí é ouvido uma testemunha, a Janiele, que é quem estava no carro junto com eles naquele momento em que houve lá o ataque. Por que esse pessoal aí que vai nos processos, eles todos têm nome um pouco diferente? Pois agora, eu realmente não sei. Eu nunca entendi isso. Nunca entendi também. Se a gente quer sugestão para nome alternativo, é só abrir qualquer processo penal. É verdade. Aqui nós temos, alguns bons nomes aqui nos nossos casos já. Exatamente. Bons nomes. Se você quiser bons nomes, não sei se você vai gostar, mas nome é a decisão das famílias e aquele nome que eu não gosto, você pode amar e pode dizer nome que eu não gosto é o seu. E tá no seu direito. Então vamos lá, Janiele. Ela disse que estava no carro, então, com o Juliano e a sua esposa e o marido dela. E ela então fala que realmente, né, quando eles chegaram na casa, ela viu o Ricardo lá parado. E ela faz o reconhecimento de pessoas. Então eles colocam lá pessoas lado a lado para ver se ela sabe quem é o Ricardo. Ela reconhece o Ricardo. Diz que ela viu, mas ela achava que ele estava na mão com uma barra de ferro. Dessas que ela estava, não com uma espada. Ela achava que era uma barra de ferro. E aí ela confirma aquela história toda aqui. Então ela avisa pro Juliano. O Juliano então acelera o carro, chama ele pra briga, fala assim, vem na mão, larga isso aí, vem na mão. Depois ela acelera, vai atrás da polícia militar. Toda aquela história que eu contei no começo, ela acaba confirmando. O que ela traz de novidade, gente, é que quando eles chegam na casa do Juliano ali, e liberam a família dele, vem aquela questão do macaco, do cachorro morto, do porco e tal, uma testemunha sai da casa do vizinha e fala assim, olha, o rapaz da espada botou a espada no meu pescoço. Então botou a espada no pescoço, daí ele falou assim, ó, fica bem quietinha, fica bem na tua, tu não viu nada, senão eu volto e te mato. Então, o cara teria também ameaçado essa testemunha que estava aí do lado, tá? Então é um ato que não tinha aparecido ainda. Ela também disse que há informações naquela comunidade toda lá, que todo mundo sabe que Juliano já teria cortado os 2 pneus do carro do Ricardo e num segundo momento quebrado o vidro do carro e tocado fogo no carro. Tá? Que isso é uma coisa que todo mundo ali na região sabe dessa história que teria feito isso aí. Ela também disse que Juliano tinha 2 macacos, um cachorro, um porco, e que de vez em quando ele recebia outros macacos, porque ele pertencia a uma ONG que cuidava de animais, então ele cuidava de animais feridos. Então ele recebia outros macacos ali. Por isso que teria o macaco, então, na casa dele. Exatamente isso. Fora o que ele já tinha dele, de propriedade pessoal dele, ele também recebeu outros macacos naquele negócio. E que ele costumava andar, porque o Juliano ele era cabeleireiro. Ele tinha um salão no shopping da cidade, e ele costumava andar no shopping com o macaco no ombro, assim, botava o macaco no ombro aqui e caminhava pelo shopping direto. Era uma coisa que todo mundo viu o tempo todo, tá? E mais, que havia comentários na cidade que o Juliano tinha dívidas e que ele estava com medo porque era ameaçado pelo Ricardo. É isso que ela disse. Tá? O Eduardo, que é marido dela, falou praticamente a mesma coisa que ela disse, então é praticamente uma declaração ipsis literis. Já o Maciel, aquele que estava dentro da casa, quando o rapaz veio com a espada lá e falou, vou matar todo mundo, disse exatamente o que eu falei. Que ele, primeiro, ataca o cachorro, ele consegue ver o cachorro agonizando e não entende o que está acontecendo, e depois vê o rapaz com a espada, e aí ele consegue chamar a esposa tranca os filhos, ele então vai pro quarto, toda essa historinha. Ele fala que eles ficaram apavoradíssimos, o cara falou que vai matar todo mundo, e quando ele conseguiu entrar no quarto, ele ficou segurando a porta, e o Ricardo forçando a entrada, tá? Não foi uma coisa assim, ele forçou a entrada, ele tentou entrar realmente. Tu imagina o pavor do sujeito, estando com a sua família toda no quarto, e um outro cara com uma espada na mão vir forçar a porta do quarto. Então ele ficou realmente... Parece claramente uma tentativa de homicídio. Para mim também, sem dúvida nenhuma. E aí, a Elisângela, que é a esposa dele, declarou também praticamente a mesma coisa, tá? É interessante o depoimento da Natália Dias. A Natália Dias é uma vizinha, na verdade não é vizinha, a vizinha é a avó dela, ela cuida da avó dela ali, e ela não gosta do Juliano, tá? Ela fala assim, ó, não sei nem porque me chamaram como testemunha do Juliano, porque eu não gosto dele. Olha, depois não divulgue o nome dessa rua, porque senão vai desvalorizar os terrenos, eu não quero morar lá nessa rua. Que balaio de gato que é lá. Impressionante. E por que ela não gosta do Ricardo? Por algumas coisas, do Juliano, desculpa, por algumas coisas. Primeiro, como ele não tinha garagem em casa, ele parava o carro no meio da rua. E às vezes, na frente da casa dela, e ela não podia sair com o carro. Ele botou uma piscina dentro da garagem? Exatamente isso, exatamente isso. Então ela ficava brava por isso. Meio estranho. Segundo problema que ele tinha com ela, que ela tinha com ele, o porco e o macaco. Segundo ela, era um absurdo o sujeito ter um porco numa área urbana, porque o porco tinha um fedor enorme, tinha fezes horríveis, um cheiro terrível do porco. E os macacos
rotineiramente fugiam da casa, iam na casa dela, roubavam coisas, quebravam coisas, então ela não gostava realmente do Juliano. Portanto, se tu pensar numa situação um pouco lógica, o depoimento dela é um depoimento bastante isento, porque ela não gosta do sujeito. E ela então fala realmente que 2 dias antes do fato, o Ricardo havia cortado os pneus do carro do Juliano, que alguns meses antes ele tinha queimado o carro do Juliano, ela fala isso aí. Ela fala que o Ricardo é conhecido naquela região como o Ricardinho Maluco. Essa é a alcunha que ele... Então o rapaz da espada seria o Ricardinho Maluco. Por que será um rapaz tão equilibrado? Pois é. E ela disse então que sabia que o Juliano pertencia a uma ONG que resgatava animais e que tinha em casa 2 macacos prego, um porco, um cachorro e diversos animais resgatados. É isso que ela disse. O Wallace, que é o outro vizinho, o Wallace tem câmeras na casa dele que acabam pegando a rua também. E as câmeras flagram, a imagem é bem ruim, tá? Mas as câmeras flagram o sujeito com a espada entrando na casa e saindo da casa, né, com a espada na mão, tá? Ele também confirma a história do pneu, a história da... Porque as câmeras filmaram essas cenas. Só que não dá pra ver a autoria, porque, como eu disse, a imagem é ruim. Só se sabe que o carro que fez isso era um carro... que o homem que fez isso estava num carro preto. E o Ricardo tem um carro preto. Então essa é a ideia de que teria ligado isso aqui. Ele também fala que uma vizinha foi ameaçada com a espada, aquela mesma história que eu falei antes, ela vizinha ser ameaçada com a espada, e disse, né, por fim, que confirmou aquela história de que teria danificado, que o Ricardo teria furado o pneu do carro do Juliano e botado fogo no Juliano, tá? No carro dele. Já a mãe do Ricardo, a Denise, disse que o Ricardo vende animais, mas de forma legal, né? Que sabe que Juliano comprou um macaco e não pagou, e que Ricardo nunca teve a alcunha de Ricardinho Maluco. Isso não existe, isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. O Ricardo Sênior, o Ricardo pai do Ricardo, do Ricardinho Maluco, eu vou usar a mesma expressão aqui, né? Confirma, né, que realmente o Ricardo teria vendido um macaco ao Juliano, tá? E aí tem uma coisa engraçada aqui. O Ricardo Sênior, ele dá um depoimento no inquérito policial e um depoimento em juízo. E o que me chamou a atenção foi a divergência quanto à fonte de renda do Ricardo Júnior. Na polícia ele fala assim, que o Ricardo não faz nada. Que ele, Ricardo Sênior, sustenta o filho. Mas que o filho é enfermeiro e faz direito e o pai sustenta ele para estudar. Tá? Já em juízo, ele fala que o filho vende animais de forma legal, de forma lícita, e que se sustenta dessa forma. Tá? Então há essa discrepânciazinha aí da história do que o Ricardo faz. É que às vezes essas pessoas que prestam informações e que não se comprometem como testemunhas porque ninguém espera que um pai vá falar contra o seu filho. E às vezes tem essas inconsistências. Talvez num primeiro momento quis dizer, olha, eu que sustento para proteger o comércio de animais que talvez não fosse tão como o pai achava, mas depois de se tornar um fato notório que havia esse comércio, aí ele diz, não, tem um comércio sim, mas é legal. Né? Então, é muito comum que as pessoas, né, por isso que tudo, às vezes as pessoas tentando defender ou se defender, elas acabam atrapalhando até o trabalho do advogado. Porque você às vezes omitir coisas que logo vão ser vistas, isso só coloca em descrédito o seu depoimento. Então nós temos aqui um conjunto de pessoas que, em suma, confirmam essa rixa aí que havia entre Juliano e Ricardo, que se era pela venda do macaco, se era por outro tipo de dívida, envolvia R$ 1.500. Sabia que um macaco no mercado oficial chega a custar R$60 mil? É uma coisa, um macaco legal, legalizado, assim. Legalizado significa devidamente registrado pelo IBAMA, assim, por isso que até que a Polícia Federal, quando faz o flagrante, eles vão no IBAMA, porque para se certificar se de fato ali tinha um crime
quais os crimes em relação aos animais que eram registrados ou não eram registrados, porque o Ricardo certamente disse se eles tinham documento falsificado, que aqueles macacos ele tinha autorização para ter, que aqueles animais ele tem, então vão lá no IBAMA e o IBAMA diz, olha, não tem essas autorizações. Então, mas de qualquer forma, o macaco estava aí por toda parte, né? E aí, vamos lá. E aí, por fim, a última pessoa que eu ouvi, daí essa é a praxe, é o Ricardo Júnior, o Ricardo acusado, né, de cometer esses fatos todos. E ele então fala que conhece o Juliano desde 2016, então 1 ano antes dos fatos, porque ele é cabeleireiro, então no salão dele mesmo, que em conversas informais descobriu que também ele gostava de animais, e que Juliano comprou algo na empresa dele no valor de R$1.500, ele não falou qual é o algo, ele falou só que comprou algo e que se recusava a pagar. Diz que ele ofereceu várias formas dele pagar, como quisesse pagar, mas nunca pagou. Nunca. Tá? Disse que nunca fez nada contra o carro do Juliano e ele acabou, né, confessando os crimes ambientais. Então ele fala que realmente matou o cachorro, matou o macaco e quase matou o porco. Porém, nega veementemente a intenção de matar Juliano e a família dele. Que ele só foi lá para assustá-los, para ameaçá-los, né, para que ele pudesse receber a dívida dele. Esse em suma, né, muito resumidamente, é o depoimento do Ricardo. Bom, aí, quando todo mundo é ouvido, gente, aí vem o momento em que o Ministério Público vai fazer suas alegações para convencer o juiz de uma coisa e a defesa, né, as suas alegações. Neste caso concreto, aconteceu uma coisa que nos chamou a atenção. O Ministério Público pediu a desclassificação do crime. O que significa isso? O promotor entendeu que tudo isso que o Ricardo fez não é tentativa de homicídio, mas sim o crime de ameaça. Me pareceu, Sandro, não sei se concorda comigo ou não, uma posição um pouco estranha. Poxa, um sujeito entra na tua casa, munido de uma espada, dizendo, vou matar todo mundo. Não é uma intenção de ameaça, tanto é que ele forçou a porta para entrar no quarto, vocês entendem isso, gente? Então imagina do lado contrário, se o Maciel tivesse uma arma de fogo, ele atirasse no Ricardo, não seria elegível à defesa? É óbvio que sim. Então, como é que não tem aqui tentativa de homicídio, Sandro? Olha, é bastante difícil chegar a essa conclusão, né, que o Ministério Público e que o juiz vão chegar, justamente porque, veja, se ele tivesse entrado ali com a espada e tivesse dito eu vou matar todo mundo e fosse embora, era uma ameaça com a espada. Mas a partir do momento em que esses sujeitos, né, aquela família, se tranca no quarto e fica segurando a porta enquanto o outro tenta entrar, ou seja, se diz que é uma tentativa quando o sujeito quer, mas não consegue. Tudo nessa primeira leitura diz ele teria feito isso se eles não estivessem escondido na porta. Mas nós não temos certeza. Aí a nossa lei diz o quê? Quando duas possibilidades podem ter ocorrido, quando há dúvida, será que ele iria matar mesmo? Será que ele só estava ameaçando? Se tem entendido facilmente que isso deveria ser levado para o tribunal do júri. Para a segunda fase do júri, ter os jurados, né? Isso, para onde a comunidade, lá os 7 jurados, 7 pessoas do povo, iriam dizer se aquilo, né, era apenas um crime de ameaça, que é um crime de pouquíssima seriedade em termos de consequências, ou se aquilo era tentativa de homicídio. Eu não estranho que seja ou não seja, agora estranho, né? Acho até que aqui em Santa Catarina dificilmente, e na maior parte das decisões, não só aqui, mas lá, que dificilmente isso não iria para ser julgado pelos jurados, né? Mas aí o juiz entendeu, até porque
embora nós estejamos julgando esse fato específico, mas todo aquele histórico não favorece a ideia de que ele era um sujeito que se continha. Veja, quando ele não consegue, então, ou atacar as pessoas, ou na visão aí do Ministério Público, quando ele cessa ali, não fica só ameaçando as pessoas, ele vai lá e corta macaco no meio, faz isso, já tinha ido em direção ao carro onde tinha outro. Me parece que isso é mais do que uma ameaça. Também acho. Uma ameaça, se ele tivesse dito, olha, porque a ameaça é a promessa de um mal grave futuro. Ou seja, eu ainda vou te cortar. Olha aqui, ó, o que é que tu vai ganhar. Agora, se ao invés disso, você já vem com a arma para cima de mim, e eu tenho que fugir, você fica forçando a porta, agora poderia dizer, como a defesa disse, não, mas mesmo que tivesse sido uma tentativa inicial de homicídio, ele teria desistido. Ele teria desistido no sentido de que ele até pode ter tentado, mas depois pensou melhor. Mas todo o caso indica, pelos autos, que não foi assim, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu e aí que ele partiu para os animais. Porque por que ele não ficou nos animais diretamente? Por que ele atacou as pessoas dentro de casa? Por que as pessoas tiveram que se esconder e por que ele foi atrás? Se fosse ameaça, parece que já estava suficiente. Então, acho que esse era um caso que claramente era para ele se defender no tribunal do júri, porque me parece que há elementos suficientes para se cogitar que ali havia tentativas de homicídio. A justificativa do promotor, para mim, é pior ainda, porque ele fala assim, se quisesse mesmo matar, teria tentado um pouquinho mais. O que é tentar um pouquinho mais? Que ele ficou poucos minutos na casa e saiu antes da polícia chegar. O que isso muda na intenção do sujeito, né? Me parece, assim, claramente tentativa de homicídio nesse caso. Mas, bom, a defesa, como tu bem falaste, disse isso e pediu também o quê? A desclassificação do crime. Claro. E o juiz, né, acolheu a tese do Ministério Público da Defesa e acabou, então, condenando o Ricardo por ameaça 5 vezes em concurso material com maus tratos animais. O crime de ameaça, a pena é de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses. Ou seja, ameaçar é aqueles crimes que quase nada. Não dá nada. Tanto é que a pena final do Ricardo por esse caso todo foi de 1 ano, 5 meses e 10 dias. Ou seja, cortou um macaco ao meio, matou um cachorro de estimação de forma terrível, quase matou um porco com uma crueldade. Então apavorou essas pessoas todas, invadiu duas onde crianças, elas estavam, né? Duas crianças, quebrou ali o portão, invadiu onde elas estavam, e a pena é qual? 1 ano, 5 meses e 10 dias. Veja, se ele não tivesse os outros problemas lá, isso era um caso, desculpe, mas até risível. Era para ele passar de novo na frente da casa do vizinho e rir. Isso, é claro, aqui não é a justiça em si, é a nossa lei na forma como ela trata a crueldade contra animais. Como é que você pode... se eu furto uma coisa de nada sua, se eu furto lá uma camiseta sua, a pena é de 1 a 4 anos. Agora, se eu matei um macaco, a pena vai ficar menor que isso. Então, assim, há um descaso muito grande com a vida dos seres que a gente diz, né? Os seres sencientes, que são seres que não são igual a uma camisa, que eles sentem dor, que eles precisam de todo o respeito. Estava lá numa condição já complicada e, bom, aí um pouco da lei. Pior, a lei foi alterada, né, Sandro? Aumentando a pena só quando a morte for de cão ou de gato. Mas como foi alterada depois do fato, você aplica para esse caso aqui. Então, né? No caso, a morte do Rottweiler... Teria hoje em dia uma pena maior, né? Uma pena maior, mas a do macaco... Não teria. E a do porco não teria. O que é bastante também criticado, né? É claro, porque nós gostamos mais, historicamente, de estar próximo de cachorros e de gatos, mas esses animais silvestres, eles precisam de proteção. Quanto mais o macaco. O macaco é um ser que intriga muito. Aí você sabe, Rodrigo, tem até algumas
alguns movimentos que dizem que os grandes primatas, né, e mais alguns tipos de macaco, eles deveriam ter até um status intermediário na nossa lei, até por muitos comportamentos bastante parecidos com o nosso. Quer dizer, eles são nossos primos, né? Eles são seres... Quando você vê uma comunidade de macacos, a gente vê nesse programa, quando são pequenininhos mesmo, parece crianças, né? Parece a vida entre mães e filhos, etc. Parece com os outros animais também, mas os macacos, pela própria inteligência, etc., parece mais ainda. Então você vê que nada contra, como nós já falamos, o cachorro e o gato que nós amamos aqui, mas teria que incluir esses outros animais que são muito maltratados. E vejam só, gente, o senso comum e as pessoas mal intencionadas das fake news, elas vivem dizendo: se matar um animal é mais sério do que se matar o guarda florestal. Aqui está a prova da diferença, certo? Aqui está a prova da diferença. Infelizmente, matar animais no Brasil dá muito pouco daquilo que deveria dar, né? Então, nós temos essa situação. Se fosse só essa pena, esse sujeito sairia belo e formoso. Tanto é verdade que o juiz deu essa decisão e falou o seguinte: retirou a prisão preventiva. Que daí não se justificava. Para 1 ano e um pouquinho, nem cabe prisão. Nem cabe prisão. Por isso que ele, nesse caso, ele não foi solto porque tinha a prisão preventiva já de Curitiba. Senão ele teria sido solto imediatamente. Ele continuou preso. E aí, a defesa... E a acusação recorre. Exatamente. A acusação, nesse caso, não recorreu. Não recorreu, só a defesa. E aí o tribunal manteve a condenação em 1 ano, 5 meses e 10 dias. E aí Ricardo teria tido, né, em relação a esse caso, absolutamente consequência nenhuma, porém, o problema do Ricardo é que ele cometeu, em tese, diversos crimes. Outros lá em Curitiba. Isso, ele foi condenado lá em Curitiba, então, a 7 anos e 5 meses pelo tráfico de animais, num processo. Em outro, em 5 anos e 5 meses também por tráfico de animais. Foi condenado a 5 anos por tráfico de drogas e 2 anos por aquela questão da arma. Resultado, a pena total que Ricardo tem que cumprir é de 19 anos, 10 meses e 29 dias. Tá? O Ricardo hoje já está no regime semiaberto, né, porque o fato foi lá anterior, e está aguardando a progressão agora para o regime aberto. Então, espera que ele nunca mais se aproxime de animais, porque isso também serve de um alerta maior para as autoridades, né? Então, porque o tráfico de animais ele é um negócio, se você pensar, mais difícil de fazer do que o tráfico de drogas, porque droga você esconde em qualquer lugar, mas o tráfico de animais, o Brasil é um dos maiores traficantes de animais para o mundo. Claro, o problema, como eu falei, é também de quem compra, mas é uma tristeza, porque não é um mercado de pessoas que vão cuidar desses animais. Como eu falei, são animais que, em geral, os dentes já são extraídos, já são, assim, são colocados dentro de container escondido, vários morrem. Então, além de doenças, né? Porque um animal, esses animais, os macacos, até pela grande semelhança conosco, eles têm que ter um controle de zoonose muito grande, porque eles transmitem determinadas doenças para os humanos e vice-versa, etc. Eles vivem muito tempo também, né, Sandro? O pessoal também abandona, né? Porque eles vivem bastante tempo. O macaco vive muito tempo. Tem alguns desses macacos que vivem 40 anos, né? Só vivem menos que o papagaio, né? E a gente vê aqui, na ilha de Florianópolis, na capital aqui de Santa Catarina, nós temos um problema que é considerado praga, né, no sentido de que há um desequilíbrio ecológico do próprio sagui. Os saguis, que hoje, sobretudo na Lagoa da Conceição, tem uma grande quantidade, eles são uma espécie que não é daqui, é do norte do país. E há um tempo atrás, né, décadas atrás, muitos, sobretudo caminhoneiros que iam para lá, traziam porque as pessoas queriam, só que depois esses macaquinhos fugiam, as pessoas abandonavam, né, porque às vezes ele mordia alguém, claro,
botava ele numa correntinha, igual se fosse um papagaio, que também não deve ficar assim. Mas aí eles se reproduzem sem predadores, eles se reproduzem livremente e ameaçam outras espécies locais, né? Por exemplo, tira a fruta que era de outros pássaros. Come ovos dos pássaros, come ovo do pássaro. Come uma porção de coisa. Então, o animalzinho que lá na sua região era um animal integrado, em outro lugar ele vira um problema, né? Então, essas coisas com animais, elas são muito mais sérias e delicadas, né, do que a gente costuma notar, né? Isso aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje, um caso realmente inusitado, com um final também muito diferente. E esperamos vocês no próximo vídeo, na semana que vem. Olha, eu nunca pensei que um ninja ia dar problema na nossa sociedade, quanto mais no Rio de Janeiro. Eu sempre pensava em outros tipos de arma, etc. Mas aqui nós temos um ninja e a vítima do ninja, um macaco. Essa é uma história que parece assim de uma má comédia, mas de fato é um drama pelo que as pessoas sofreram, que aqueles animais sofreram, e fica aí uma reflexão sobre que tipo de combate e cuidado estamos fazendo em relação a esses nossos primos, né, esses outros seres, os animais que compartilham, que não estão para nos servir, estão aqui para compartilhar o mundo com eles que estão aqui também. Então, nós agradecemos a presença de vocês e lembramos que nós estamos também no Spotify, né? Quem quiser nos seguir pelo YouTube, e nos siga também pelo Spotify. Às vezes você está indo aí para o serviço, está indo para lá, escute os casos criminais, onde você, ao mesmo tempo que se empolga, também vai aprendendo o direito de forma intuitiva. Esse é nosso objetivo, agradecemos, até semana que vem. Um abraço, pessoal.